Olá pessoal, bom dia. Decidi gravar essa primeira aula com os conceitos iniciais de direito penal para as carreiras de agente escrivão da Polícia Federal e de agente inspetor aí da Polícia Civil. O que eu falarei agora não estava expressamente previsto nos editais, mas é importante que os colegas, aí, os concurseiros aí, né, que farão esses concursos, tenham um conhecimento básico aí sobre aquilo que trata o direito penal. O nosso direito penal, ele brasileiro e o direito penal mundial, eles sofreu aí, ele é fruto de uma evolução histórica, assim como todos os ramos do direito, e partiu desde a Idade Antiga, passou com métodos cruéis aí de punições, né? Como tínhamos aí, por exemplo, o Código de Hammurabi, né? Na Idade Antiga, que previam punições aí. Se alguém tiver curiosidade aí, que procure lá, mas punições muito desumanas, né? E naturalmente a sociedade foi evoluindo na questão humanitária e o direito penal acompanhou então essa evolução, graças a Deus, infelizmente. Então, o direito penal é importante que todos saibam que ele é intimamente relacionado aí, no primeiro momento aí, com a evolução dos direitos humanos. Esse é o primeiro ponto. Tá, então, quando estudarmos direitos humanos, que estamos estudando aí a Constituição Federal, artigo 5º, né, que é os direitos fundamentais, estudaremos tratados que o Brasil faz parte internacionais aí, né, de direitos humanos. Muito se fala em direito penal. A nossa Constituição Federal, por exemplo, no artigo 5º terá alguns princípios, ali, alguns fundamentos de direito penal também que nós veremos na sequência, tá? Esse é o primeiro aspecto, tá? Direitos humanos. O segundo aspecto que é importante seja falado sobre o direito penal é que, de acordo com os doutrinadores aí, de acordo com a jurisprudência, ele sempre será a última ratio. O que significa isso? Que se houver, né, outro método punitivo para coibir alguma ação social inadequada e eficaz, a preferência é que esse método seja usado. O direito penal ele deve ser usado somente naqueles casos extremos, né, em que o nosso legislador, aí, o poder federal, né, porque o direito penal ele é de competência exclusiva da União, né, do governo federal, portanto do Congresso Nacional, né, nossos deputados federais e senadores. Se os nossos parlamentares federais então entenderem que alguma ação deva ser punida, né, com os rigores aí do direito penal, ele elenca lá, ele faz as devidas alterações, ele cria leis novas penais, né, ele chama legislação extravagante, ou ele insere algum artigo, algum inciso lá no nosso Código Penal, que é muito comum ser feito dessa forma. Tá? Então, condutas de menor gravidade são punidas na esfera administrativa, para quem, né, tanto para quem é servidor público, para quem não é, né, um cidadão pode ser punido administrativamente, por exemplo, se ele coloca o lixo na calçada, ou se ele coloca entulho na calçada, a prefeitura vai lá e pune o cidadão administrativamente com uma multa. Isso não tem previsão penal, né, que a pessoa vai ser punida penalmente porque colocou entulho na calçada, no primeiro momento, a não ser que cause risco, né? Mas isso aí veremos na sequência. Daqui a pouco alguém colide com aquele entulho e se lesiona, aí já a figura fica diferente. Mas o fato de colocar entulho, por si só, pode ser punido administrativamente pela prefeitura, tá? A legislação de trânsito é outro belo exemplo, né? A maioria das infrações do Código de Trânsito brasileiro não tem previsão criminal, né? A não ser aquelas mais graves, como o homicídio, né, de trânsito ali, lesão corporal no trânsito e outras que nós veremos também. Mas infrações menores, dirigir sem atenção, né, até mesmo algumas que poderiam ser que colocam em risco a vida das pessoas, como ultrapassar em faixa dupla, em local proibido, ultrapassar em curvas, né, em princípio não são consideradas infrações penais e são punidos administrativamente aí com
com multa e outras penalidades previstas aí no Código de Trânsito Brasileiro, tá? E o que é o direito penal, pessoal? O direito penal, então, ele tem uma natureza, então, de punir as pessoas aí que cometam crimes, né? Então, elencados, então, com aquelas condutas mais gravosas e mais graves que as pessoas podem cometer os atos graves, né? Essas pessoas, então, serão punidas com penas criminais previstas no nosso Código Penal. A mais severa delas é a reclusão, né? Que hoje pode chegar a 40 anos, a pena de reclusão, lá de acordo com o nosso Código Penal. Antigamente era 30 anos, agora passou a ser 40, tá? Reclusão, detenção, multa, são penas previstas lá no nosso Código Penal. E tem toda uma questão de substituição de pena que veremos na sequência, mas pensem na reclusão, pensem numa penitenciária. Então a pessoa vai pagar com a sua liberdade, que é um direito fundamental, né? Um dos 5 direitos fundamentais básicos, aí, pilares aí da nossa existência, que estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal, tá? E o direito penal, ele por ser punir aquelas condutas mais graves, basicamente ele protege a vítima desses atos, né? É a sociedade. A vítima imediata, que a gente chama no direito penal, mesmo que o crime ocorra contra uma pessoa. Agora, quando eu descer para tomar um café lá embaixo, se eu for assaltado, eu fui vítima, logicamente. Porém, um assalto, um determinado bairro que as pessoas sejam assaltadas, causa um distúrbio, um desequilíbrio na sociedade, um caos social. E o direito penal entra, então, para a vítima, então, por ser a sociedade, não apenas aquele que foi assaltado, no exemplo que eu dei, que esse que foi assaltado se chama vítima imediata, uma vítima em segundo escalão, percebam? A vítima principal ou imediata se chama a sociedade como um todo, justamente para manter a paz e o equilíbrio social. Então, quando esses crimes acontecem e causam esse tumulto, essa desestabilização, né? Lembrem no caso de assassinos em série, que causam um descontrole, um distúrbios dentro de uma cidade, onde está acontecendo, fica todo mundo com medo, né? As polícias atuam como os órgãos, então, como que tem o uso legítimo da força, né? Homologados, chancelados pela Constituição Federal, atuam para prevenir, no caso das polícias ostensivas, da PRF, da Polícia Militar, para prevenir, né, fazendo patrulhamentos ostensivos ou policiamentos ostensivos, né, para evitar que os crimes aconteçam, ou para reprimir aquele crime através das polícias investigativas, aí, que são a Polícia Federal e a Polícia Civil, que elas então começam um trabalho de investigação para identificar quem é aquele assassino, através do nosso conhecido inquérito policial, que ao final o delegado de polícia, que é a autoridade policial, as únicas autoridades policiais que existem, de acordo com a nossa Constituição Federal, são os delegados de polícia, tá? Demais são agentes de polícia, que é o meu caso, eu sou um agente de polícia. A autoridade policial, ao final, ela elabora um documento, um relatório, se encontrar quem é esse assassino, né? Identificando que se chama no direito de autoria e materialidade. Quem é a pessoa que cometeu o crime e quais são as provas, a materialidade, né? As provas que ele tem para comprovarem ali que aquela pessoa que cometeu aqueles crimes. E entrega para o Poder Judiciário, que encaminhará para o Ministério Público, querendo, né, o Ministério Público, que é o promotor de justiça na esfera estadual, ou o procurador da República na esfera federal, o Ministério Público analisará aqueles documentos do inquérito policial e, se entender que tem elementos suficientes ali naquele inquérito para demonstrar que aquela pessoa cometeu aquele crime, ele propõe uma denúncia, que se chama, em direito, está na Constituição, principalmente na Constituição Federal e demais leis aí que tratam do assunto, tá? A denúncia, então, ela é um documento
uma petição que o promotor de justiça faz para o Poder Judiciário, que dá início, então, ao processo penal. Que nós veremos, então, como é que funciona o processo penal. O promotor de justiça, então, o procurador da República, esfera estadual e federal, são, então, os titulares da ação pública penal incondicionada, que se chama. Ou condicionada à representação. Não se assustem com esses termos, que nós entenderemos todos eles na sequência, tá? Então, o Ministério Público, perceba o nome do Ministério Público. Ele é um ministério, ele é o único ministério. Nós temos diversos ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, né? O Ministério Público é o único ministério que é o ministério do povo, do público, da sociedade. Lembrem disso. Um promotor de justiça, então, como o crime ele afeta toda uma sociedade, ele causa um clamor social, ele estabiliza aquela sociedade, compete ao promotor de justiça ingressar com processo judicial para defender toda aquela sociedade. E a peça que dá início a esse processo judicial se chama denúncia. Então, costumeiramente nós falamos, eu vou lá denunciar um crime, né? Na Polícia Civil, por exemplo. A terminologia está errada e, logicamente, a sociedade não tem que saber isso, tá? Mas nós estamos fazendo um concurso público. Essa ida na Polícia Civil é uma comunicação de crime, que se chama. Eu estou indo lá comunicar um crime. A terminologia denúncia, então, é a peça, então, inicial ali, a petição que o promotor de justiça ou o procurador da República fazem para iniciar, então, uma ação penal. Quando começa, então, o contraditório e ampla defesa para aquela pessoa que foi acusada, que está sendo acusada ali de cometer aquele crime. Tá bom? Essa então, digamos assim, são palavras iniciais sobre o direito penal. Espero que vocês tenham entendido, assim, que tenham pegado o âmago dessa área belíssima do direito, que eu sou um apaixonado pelo direito penal, e que é importantíssima aí para os nossos concursos e para a nossa vida em sociedade. Tá, pessoal? Até a próxima e um grande abraço.